Você lembra daquele final meio bunda daquele anime que você gostava tanto? Será que o final é realmente uma merda ou a gente quer ser só chato mesmo? Fala galera, espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Toque da Cube. Dessa vez uma pequena reflexão, uma pequena análise sobre finais de anime. Já faz algum tempo que, se você prestar bem atenção, a gente tem chegado a uma conclusão de que muitos finais de animes muito longos, ou até pelo menos animes assim que a gente acaba acompanhando durante um bom tempo, acabam sendo finais que não agradam muita gente. Eu posso colocar nesse mérito já pelo menos uns 5 títulos, que seriam Naruto, Bleach, Gotobun no Hanayome, Shingeki no Kyojin e Platinum End. Se quiser, eu posso incluir também Kimetsu no Yaiba, por causa que, pelo que eu me entendi, falaram também que teve muita gente que achou que o final ficou meio bosta. E a real mesmo é que, quando a gente começa a olhar pra isso, a gente começa a perceber que realmente o final parece que não condisse muito bem com o que foi colocado dentro da história. Só que, será que isso realmente já estava planejado desde o início e a gente que acaba não curtindo muito por causa que a gente esperava alguma coisa diferente? Começando basicamente sendo mais simples, a gente pode entrar no mérito, por exemplo, o final de Naruto. O final de Naruto é uma coisa que muita gente critica, muita gente reclama pra caralho, mas é impressionante você perceber que não é o último capítulo, não é os últimos minutos da história que o pessoal reclama, mas sim necessariamente a resolução do arco da guerra. Talvez a forma como foi desenvolvido ficou uma bosta. É plausível. Já em casos como Bleach, qual que seria o ponto principal? O pessoal reclama, na verdade, do fato de que no final cortaram a batalha final e para colocar o casal que muita gente gosta, mas muita gente odeia. Na verdade, muita gente tacou fogo nos mangás por causa disso. É bem plausível de você imaginar que o pessoal não tenha curtido muito o final de Bleach, necessariamente por causa da resolução final dos casais ou a resolução final da luta final. Eu não vou entrar em mérito sobre desenvolvimento de relacionamento de porra nenhuma, isso eu entro em mérito em outro vídeo, você já sabe a minha opinião sobre essa luta. Então assim, é bem questionável o quanto que o pessoal conseguiu aproveitar isso bem e o quanto que o pessoal ficou puto por um motivo ou por outro. Já Gotobun, pelo amor de Deus, o principal foco era necessariamente o casal final. E exatamente nisso o autor acabou conseguindo fazer de uma forma que conseguiu agradar uma quantidade extremamente minúscula de pessoas. Ele colocou um grupo de garotas para serem as prováveis personagens que seriam a noiva, e ele escolhe exatamente uma que ele não desenvolveu porra nenhuma. olha a audácia desse filho da puta! O próprio pessoal do mangá mesmo defende que o final foi completamente ridículo. E por mais que você possa dizer que isso significa que ele estava tentando fazer uma coisa inesperada e surpresa pro pessoal, tem certas surpresas que não funcionam tão bem assim. Na verdade, um exemplo claro disso, a gente pode entrar no mérito do nosso exemplo seguinte, mas a gente foca um pouco ainda em Gotobun. Gotobun, ele tinha muitos méritos e muitas formas de você conseguir construir isso de uma forma pelo menos decente e interessante, ao mesmo tempo que o autor parece que ele simplesmente cagou e andou para tudo isso somente para poder colocar um final que ninguém esperaria no final de tudo. E aí vem a questão, o autor estava planejando alguma coisa bem feita e ficou uma bosta. O fato de ter gente ainda que consegue defender isso, mesmo que muito pouca gente consegue defender esse negócio, fica meio questionável, por causa que muita gente gosta de defender que o autor fez a história daquilo, então o autor tá certo. Mas bem, então vamos entrar então no mérito do nosso seguinte, Shingeki no Kyojin. Deram tanta gente que é praticamente impossível de você encontrar pessoas que defendam aquele final, como mesmo que você entre no mérito de poder dizer, mas acontece que o autor fez isso por causa que ele sabe o que ele está fazendo. Nem o autor gosta do final de Shingeki. Ele mesmo reconhece que o final ficou uma porcaria. Então, para ele mesmo dizer que o final está uma porcaria, eu acho que é bem plausível perceber que às vezes o autor pode sim cometer os erros e ele pode sim ser criticado de alguma forma, sim. E o último exemplo que a gente pode colocar é Platinum End, que, mano, Platinum End é provavelmente o anime a história que mais ficou uma zona. Eu não preciso conhecer muita coisa de Platinum End para poder saber o porquê que o final ficou uma bosta. Necessariamente, porque o maior motivo do pessoal reclamar de Platinum End não acontece no capítulo 1, no 2, no 10, no 20. Ele acontece nas 3 últimas páginas do último capítulo. Os últimos segundos
da história. Vamos dizer assim, é tipo, o cara fez um jogo perfeito, tá ganhando de 10-0 nos 44 do segundo tempo. Só que aí ele manda uma bola fora, que aí vai um gol. E aí nos últimos 10 segundos ele consegue fazer tanta burrice que de 10-0 passa para 12-10 e ele perde o jogo. Naquele único micro período de tempo ele conseguiu estragar tanto negócio que o pessoal consegue acabar trazendo o fato de que o final de Platinum End é uma bosta somente por causa desse último micro momento da história. Tem histórias que você vê assim que elas são colocadas de uma forma que não dá para entender por que elas acabam sendo estragadas no final. E não é questão, elas de fato foram estragadas ou a gente que é muito exigente? Eu particularmente acho que elas acabaram sendo estragadas sim. Por mais que você não concorde comigo em algumas opiniões com casais ou desenvolvimento de história ou coisa do tipo, é inegável você perceber o quanto que alguns contextos de enredo e algumas coisas que foram colocadas acabam sendo tão desagradáveis para praticamente 99% do público que fica difícil de você acreditar que realmente aquilo fez algum sentido em algum momento. Por que esse tipo de coisa tende a acontecer e como que esse tipo de coisa pode continuar acontecendo e por que esse tipo de coisa necessariamente vai continuar acontecendo? Quando um autor ele é famoso, ele ganha um status. Esse status permite que ele acabe conseguindo muita expectativa do pessoal, mas que ao mesmo tempo também faz com que ele acabe criando puta de uma necessidade de fazer alguma coisa que agrade todo mundo. Tanto por parte da editora que vai estar fazendo a obra dele, como por parte mesmo do próprio psicológico dele, que vai acabar exigindo que ele acabe fazendo uma coisa a nível daquilo. Pode perceber que o único dessas obras que não é tão grande assim, que eu acabei falando que tem um final merda, é Platinum End. Só que Platinum End, ele é do mesmo autor de Death Note. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode nunca ter visto, mas é inegável que você conhece. E essa necessidade tão absurda de acabar agradando tanta gente, pode acabar fazendo com que a sua obra, de uma coisa simples, bonitinha e tranquila, comece a ganhar muito corpo e comece a ganhar muita necessidade que ela se estenda. E comece com isso você acabar tendo que acabar acrescentando tanta coisa que você não sabe nem onde colocar aquilo. Vocês realmente acham que um autor como Tite Kubo, que havia feito apenas um único mangá, que se não tá errado, acho que era um one shot, ou teria apenas 2, 3 volumes, que mal sequer é lembrado, iria ter coragem ou a audácia de fazer um outro mangá com 500 cacetadas de capítulos? É verdade. Ele não é louco de fazer um troço desse, porque ele sabe que não tem como garantir quanto tempo que vai durar esse negócio. O mesmo vale pro Kishimoto, cuja única obra anterior a Naruto é uma obra que ele nem sequer conseguiu terminar. Você realmente quer que eu angula que ele esperava que o mangá novo dele ia acabar rendendo 700 capítulos na hora que ele fez o primeiro esboço do Naruto. Ah, mas acontece que ele não precisa saber a história desde o começo, desde o primeiro minuto. Então, deveria. Porque se você constrói uma história que você quer colocar uma conexão do início até o fim, você tem que, pelo menos, já ter alguns pontos sobre como que vai ser o fim planejado e projetado. Então, a menos que você já tenha planejado pelo menos como que você quer que seja o arco final da história, é muito provável que até lá você acabe mudando muita coisa ao ponto de que esse início comece a ficar meio bagunçado. Muito provavelmente, essas obras, elas acabam tendo uma extensão tão grande de momentos, assim, por causa da sua fama e por causa de tudo aquilo que ela acaba ganhando, que isso acaba ajudando muito a divulgação da obra, o que é muito bom, mas acaba sendo péssimo talvez para o próprio psicológico do autor, que começa a haver muita exigência, muita necessidade de continuar a obra por muito mais tempo, ao invés de simplesmente cortar ela no ponto que ele havia planejado desde o início e partir para uma seguinte depois. Obras curtas não são ruins, a menos que você faça uma história ruim. Só que você estender uma obra por causa que você está querendo ganhar mais dinheiro com aquilo, ou por causa que a editora está querendo que você ganhe mais dinheiro com aquilo, não vai ajudar em bosta nenhuma. É muito bom esse tipo de coisa acontecer, é muito bom. Quando você vê que a obra ganha mais coisa, ganha mais corpo, ganha mais continuações, é bem legal. Porque você mostra o quanto que aquela obra que você fez, que rendeu pra caramba, até hoje tem fãs, até hoje tem gente que quer saber mais coisas sobre aquilo. O único problema é que
Quando você não tem mais história pra contar, você não tem mais história pra contar e pronto. E você tentar estender essa história colocando um monte de encheção de linguiça no meio do negócio só pra poder colocar mais e mais e mais coisa no meio pra poder você fazer aquela história ficar mais longa, não vai dizer nada. Só vai fazer com que em algum momento você acabe se perdendo completamente no que você está construindo. Mas no caso é mais isso mesmo, essa foi meio que um desabafo, vamos dizer, sobre as obras que eu acho que tiveram alguns finais meio merdas, né? Diga aí nos comentários aí algum anime que você acha que ele começou bem, que ele teve uma premissa boa, que ele teve uma introdução legal, que ele teve coisas legais, mas que no final de tudo ele foi uma bosta. Porque o pessoal aparentemente parece que cagou tudo com o negócio. Não, mas é isso mesmo então. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Se cuidem e fui!